Antes de eu procurar os gigantes, eu já fui empresária em outro ramo e tive um prejuízo financeiro muito grande. Quando eu decidi retomar a empreender e eu decidi abrir a Algodão Nurse, eu fiquei com muito medo de como seria o mercado de trabalho, como que ele iria me receber nesse momento. Então eu decidi procurar métodos que poderiam me ajudar para amenizar os meus riscos, porque eu não sabia, na verdade, como lidar com a situação. Quando eu comecei a não saber o que postar no Facebook, como chamar os meus clientes, como era totalmente diferente do que eu já trabalhei, eu estava vendendo agora saúde e o meu trabalho, e antes eu vendia mercadorias, então as dificuldades que eu tive foi falta de clientes. O treinamento de gigantes eu descobri no Instagram da Vanessa, da Bombom Pop, e eu fiquei bastante curiosa, fui no Instagram da Luana, comecei a olhar, eu procurei tentar tirar todas as minhas dúvidas, tanto com a Vanessa quanto até mesmo no Instagram da Luana. A Vanessa me deu garantia de que o resultado foi extremamente importante para ela. Antes dos gigantes eu procurei alguns outros métodos, fiz alguns cursos online, mas nada se comparou ao que eu realmente fiz nos gigantes. Ele foi presencial e o método que a Luana explicou, ensinou, deixou bem claro o que eu poderia fazer para melhorar o meu trabalho. Uma interação muito grande no Instagram que eu não estava acostumada, eu levei muito susto e foi quase que de imediato. Na primeira semana eu já comecei a observar muitos seguidores e muita interação mesmo. Fora que eu perdi totalmente a vergonha que eu tinha em aparecer na rede social e percebi quão importante era. O Gigantes me fez ficar bem ponderada. Nos stories eu não tinha coragem de aparecer. Então quando eu postava alguma coisa, eu postava uma foto só. E normalmente assim, era 90 visualizações, por exemplo. E hoje em dia, as minhas visualizações ultrapassam de 300, 400. Hoje não, hoje eu não tenho problema com isso. Antes eu ficava até receosa de postar alguma enquete, com medo de ninguém responder e eu passar ali meio que uma vergonha. Hoje em dia, muita gente me responde e eu tenho uma interação muito legal. O jeito que ela ensina, na verdade, a como nós devemos enxergar o nosso público, mostrar para eles o nosso potencial, porque ali acaba que a gente fica mais perto dos clientes, né? Autoconhecimento, que é a primeira parte, que a gente começa a nos conhecer, né? Depois do curso, a gente começa a refletir bastante, então acabamos nos conhecendo melhor. Antes a gente tem medo de falar com o cliente o nosso valor, nós temos medo de chegar no cliente, então depois disso a gente perde esse medo. As vendas que melhoram muito grande. Foi assustador, antes eu não conseguia me manter com o meu serviço, hoje não, hoje eu não tenho esse medo, hoje eu sei que eu consigo me manter assim. A gente consegue enxergar coisas assim que, sinceramente, quando a Luana fala umas coisas, a gente fala assim, eu não vou fazer isso, não vai dar certo. Mas aí você pensa, vou fazer sim, eu tô aqui, né, não custa. Aí de repente você faz, você fala, gente, não acredito que deu certo. Então, vale muito a pena, porque realmente tudo que ela fala ali, se a gente colocar em prática, resolve. Eu acredito, pra falar a verdade, que qualquer pessoa deveria fazer os gigantes, até mesmo a pessoa que está há anos na mesma profissão. O mercado, ele muda constantemente, principalmente na internet, né? Então, assim, nem conhecimento é pouco. E a Luana tem muito o que oferecer, além dela estudar muito, né? Procurar bastante coisa, fazer bastante curso. Eu mesma indico para um monte de gente. Profissionais que me falam que, tô querendo fazer alguma coisa, o que você me indica? A primeira pergunta é, você tem Instagram? Normalmente a pessoa fala, não, então faço. Esse é o primeiro passo, depois você procura o treinamento de gigantes. Hoje eu vejo que eu no futuro, eu sou uma pessoa que consegue inspirar outras pessoas da minha área, porque as pessoas acreditam que a enfermagem é somente aquela enfermeira que vive dentro do hospital, cuidando de paciente e sempre sendo funcionária de algum local. Eu percebi que no futuro, muito mais do que hoje, porque hoje eu já consigo inspirar muitas pessoas, eu tenho muitas perguntas no meu direct com relação a enfermeiras me perguntando como que pode ser feito, pedindo conselhos. Então eu consigo me ver no futuro sendo uma
inspiração, uma autoridade para essas pessoas também.